Bom, boa tarde a todos. Estamos aqui num dia muito especial com dois grandes convidados, o professor Sérgio Caparelli e a Ana Cláudia Gruzinski. Bom, o professor Sérgio é autor já de vários livros, é, muitos deles assim premiados, e foi professor de comunicação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a professora Ana Cláudia, ela é jornalista, é designer e é professora da Universidade do Rio Grande do Sul também. E o professor hoje está na Itália, né? E a professora está lá no Rio Grande do Sul e nós estamos aqui em São Paulo. Então, nós à tarde aqui, o nosso momento aqui, uma horinha de conversa, é para a gente discutir um pouco sobre a poesia na cultura digital. E então eu queria passar a palavra para o professor, para que ele comece explicando para a gente o que é exatamente essa coisa de poesia na cultura digital. E depois a gente passa a palavra para a Ana, para ela complementar, tá bom? Vamos estabelecer aqui um bate-papo. Quem tiver dúvidas, quem quiser já ir mandando dúvidas para a gente na nossa página no Facebook e no link, na parte de baixo, onde vocês estão assistindo, ali tem os comentários, vocês podem comentar, tá bom? Então vamos aí, professor, boa tarde. Bom, antes de tudo, boa tarde para vocês todos. Boa tarde, a Ana, que está Oi. também presente, e a todos vocês. E principalmente as pessoas que vão participar da rede. Porque, na verdade, se a gente vai falar de poesia, poesia digital, na verdade, a gente vai falar de computador, vai falar em sistemas novos de comunicação, com novas tecnologias, e as pessoas, mesmo que não saibam ou não verbalizam, acho mais não verbalizam o que seria esse tipo de poesia, têm, de certa maneira, uma experiência no trato desse tipo de manifestação literária, vamos dizer assim, que passa pela linguagem, mas a linguagem num sentido amplo, no dia a dia, quando está mesmo vendo a televisão, ou vendo um vídeo, ou vendo algo que diretamente se fala, não, isso aí é uma poesia digital. Porque normalmente o que acontece? É uma expressão literária, é uma expressão literária no sentido que a gente conhece desde que entra, às vezes, numa faculdade, num curso primário, quando a professora vai explicar o que é poesia, e vamos dizer, naquele momento, ela vai falar numa marca histórica dessa forma de expressão, em que o verso é a unidade rítmica. Isso é o que a gente aprende, talvez não com essas palavras, isto é, passa pela linguagem, tem o verso, e ela é a marca da poesia, ou do poema, vamos dizer assim, que dá a sua unidade rítmica. O problema é que, a partir de um momento, a gente vê que a sociedade vai se transformando. E aí, a grande discussão que tem quando se fala em poesia digital, ou ciberpoesia, ou qualquer outro título que se dê, é o que é essa marca histórica ou esse verso. Teria sempre ser constituído de palavras? Isto é, as palavras enquanto significando algo? E a gente vai ver que mesmo dentro da poesia, eu estou falando da poesia tradicional, vai aparecer um momento em que alguém vai dizer, não, a própria letra, o próprio suporte do significado, isto é, o próprio significante, ele é um objeto poético, conforme o espaço que ele ocupa, o lugar que ele ocupa no espaço. O espaço talvez seja uma folha de livro, seja uma folha de papel. Então eu já tenho agora a letra ou a escrita, ela mesmo constituindo-se enquanto objeto, já é diferente daquele momento que se falava antes, dessa unidade rítmica. Que tipo de unidade rítmica vai existir nesta forma e nessa expressão? E se complica mais no momento em que se dá movimento e se dá som
e se ajunta tudo isso numa outro tipo de linguagem, que é a linguagem que a gente tem hoje. Na verdade, quando a gente está falando nessa parte gráfica, nessa parte espacial, de letras e significantes e significado, eu acho que quem é melhor para falar isso, na verdade, é a Ana. É a Ana. Então, Ana, explica pra gente aí um pouco como é que é essa relação Da da letra, letra, da né, como um tipografia. objeto, né? Conta pra gente, Ana. Olha, eu acho que nesse trabalho, o que é diferente na poesia digital do que a gente poderia dizer em termos de ilustração de um livro? Na ilustração, de alguma maneira, a gente acompanha o texto, mas o texto, né, o verbal, ele é o que predomina. No livro infantil, nem sempre, às vezes a ilustração predomina. Mas, em todo caso, a gente está aí seguindo, digamos, junto com o texto. E na poesia visual, essa materialidade da letra, do escrito, e às vezes esse verbal ele quase some diante da imagem, da cor, e no caso específico aí da poesia, então que a gente está chamando de ciberpoesia, nós vamos ter movimento, nós podemos ter som, então isso que a princípio é aquele significante que o Sérgio falou aqui, mas que é esse que transmite o conteúdo verbal, né, esse ritmo, ele perde, não vou dizer perde espaço, mas ele fica junto, então, com a imagem, fica junto com a cor, fica junto, e nesse sentido é muito difícil a gente pensar uma poesia visual que esteja distante também de outras expressões artísticas, né? A gente tem a palavra, a gente tem o ritmo, mas às vezes a gente vai ver que o texto, ele se perde, né, na imagem, e nesse sentido, pensar a poesia visual é pensar esse casamento aí entre texto e imagem, né? Um não existe sem o outro. Não é um trabalho de ilustração, né? A própria ideia, a própria criação, ela já pressupõe que esses dois estão juntos. Eu acho que esse é o principal diferencial, né, da poesia visual. A gente vê que até nessa poesia tradicional chega um momento, por exemplo, que Apollinaire vai criar um poema chamado Chuva. E, na verdade, ele faz com que as letras caiam, não verticalmente, porque a chuva às vezes tem um vento, elas caiam inclinadas e existe uma frase, existe um significado, vamos dizer, do normal em termos de poesia que a gente está falando no sentido tradicional, mas a inclinação ela dá uma nova dimensão visual. Ou se eu pego e leio um livro do Alice no País das Maravilhas, eu vou ver que Lewis Carroll, em vários momentos, ele coloca poemas, e esses poemas, com letras, com frases, com versos, vamos dizer assim, só que não versos como a gente está acostumado a ver, eles formam uma determinada figura. O Apollinaire chamava caligrama, o Lewis Carroll vai dizer uma poesia visual, mas dentro, e olha que até não havia uma separação de uma narrativa que vinha seguindo, e de repente o rato se transforma e ele é a poesia, olha a diferença. Ele correndo é a poesia. Então, há essa mudança da mesma medida que, logo no início dos tempos, quando se falava na civilização noturna, às vezes tem certos antropólogos que falam da noite, o que vem da noite da civilização? As festas, as músicas e a poesia. Poesia é da noite, não é do dia, na origem em que se invocavam os deuses e tinha outro sentido esses cantos. Então, vamos dizer, no momento em que esse homem antigo, ele vai a uma caverna e agora ele apenas desenha e, de certa maneira, narra o que aconteceu através de belíssimos afrescos na caverna de Lascaux, por exemplo, na França, aí entra isso que a Ana estava falando. É um poético num sentido muito mais amplo, que a partir daí, lá na caverna, não é a unidade, a marca histórica do verso.
já é a própria figura, mas a gente diria, não, esse poético ainda está se criando. Só que quando aparece a civilização da escrita, a civilização da escrita traça seus limites e praticamente ela se torna dominante. Só que o mundo também vai se transformando, porque a escrita é uma tecnologia, a gente não pode deixar de esquecer que a própria escrita é uma tecnologia, e era uma nova tecnologia que causava pavor, vamos dizer, na Idade Média para a igreja. Atualmente vai se falar nessas novas tecnologias, e sempre esse suporte é que vai se transformando, e essa marca histórica se transforma, e essa poética começa a ser muito mais abrangente, trazendo, sei lá, a letra, ou a utilização desse espaço em branco, em que a própria letra, a própria tipografia, ela vai ser um significante em si mesmo, e vai ser um objeto estético ao mesmo tempo, e vai causar toda essa transformação. Então, mas a mudança maior que eu vejo, e a Ana talvez confirme, é esse instante em que aparece o mundo digital, onde essas letras se transformam e criam movimentos dentro da página. Só que a página agora é a tela do computador, vamos dizer assim. Uhum. Ou, no caso, ontem que eu estava vendo uma publicidade Chanel, na verdade aí é a tela da televisão, onde as letras se criavam, mostravam as tensões e mostravam a sedução, apenas com letras. Uhum. Isto teria uma dimensão poética dentro da publicidade, em que os limites seriam muito difíceis de terem clareza nesses limites, porque esse mundo, ele não é aquele mundo antigo onde havia uma predominância absoluta da letra e da escrita. Pelo menos vejo assim. Entendi. Eu acho que muitas vezes, nessa relação que a gente tem com a poesia, quando a gente lê poesia, é quase como se a gente ouvisse as palavras, né, na cabeça da gente, na imaginação da gente. Então, quando a gente lê as palavras, a gente acredita que a poesia nos leva, sobretudo, a imaginar. E, nesse caso, a poesia visual, ela nos chama a atenção para a materialidade dessa letra, né? Então, eu escrever de um jeito, eu escrever de outro, eu usar hoje no computador, eu vou escolher lá uma Times New Roman, uma Arial. A princípio, a gente pensa, não, o conteúdo é o que está me dizendo. Mas no momento que eu paro nessa forma, né, que eu vou olhar esse desenho daquilo que é portador de conteúdo, eu vou descobrindo ali mesmo também novos sentidos. Eu vou podendo fazer ali associações, e muitas vezes aquilo que me ao parar, né, nessa forma da letra, eu consigo fazer associações distintas daquilo que eu faria naquela poesia, digamos, não visual. Essa poesia não visual que fala a Ana, como é que esse poeta vai fazer para criar? Ele vai se isolar, normalmente é esse o protótipo, a imagem que se tem do poeta, que ele vai para um recanto, sozinho, e escreve poemas. Agora, quando passa para o mundo digital, é muito mais complicado, e talvez aí explique essa união que a Ana e eu começamos a fazer o Ciberpoesia. Então... Em que momento e por quê? Isso, então explica Porque pra a gente como é que foi isso. Eu acho que são dois campos de conhecimento, eu diria, um pouco diferentes, mesmo que sejam todos dentro da área da comunicação ou dentro da área da literatura, mas que hoje é impossível, por exemplo, se criar sozinho. É possível, mas é difícil de se criar sozinho caso você não tenha um domínio sobre essa tecnologia. E eu confesso que não tenho um grande domínio sobre essa tecnologia. Haja vista a dificuldade de entrarmos em contato, em que eu falava, mas não aparece a imagem, não aparece a imagem.
o poeta, talvez quando ele está sozinho lá no quarto dele, talvez ele possa falar a mesma coisa. Não me aparece essa imagem que eu queria colocar no papel. Agora não é a imagem poética que não aparece. Não aparece a imagem física para a gente poder começar a falar. Por quê? Ah, não, aperta isso, aperta aquilo. Não, mas onde é que está esse botão? Então, eu acho que há uma... E aí eu diria, não é nem apenas a Ana Cláudia e eu, porque houve uma outra equipe, e eu acho que a Ana poderia até dizer como foi essa criação coletiva muito maior, quando outras pessoas foram chamadas para participar dessa criação, que deu Ciberpoesia. Tu que tivesse mais contato, Ana, como é que tu entraste em contato com essas pessoas que estavam dentro da área digital? Bom, isso é interessante, assim, de onde saiu a ideia do Ciberpoesia, né? A ideia do Ciberpoesia, até no próprio site, vocês vão olhar ali, nasceu de poesia visual impressa, digamos, voltado para o impresso, era um livro tradicional, com páginas, né? E que nós, na época, estávamos escrevendo, enfim, era o início, né, da internet, as primeiras experiências, então a nossa convivência no meio acadêmico, as inquietações que a gente tinha de questões aqui na universidade, que a gente estava então debatendo, a gente pensou em como que a gente podia trabalhar isso, unindo aí duas capacidades, que até a gente divide, quem faz o texto, quem faz a ilustração, né, que é uma coisa muito separada, de maneira geral, já nisso que é a cultura impressa, tradicional, e nesse início, ou seja, nossas primeiras experiências aí na internet, que vejam, eram anos 2000 aí, né, nós estamos em 2014, ou seja, a tecnologia evoluiu largamente nisso, mas o Ciberpoesia, ele é um site que ainda hoje ele fala. Por quê? Porque nós tivemos uma ideia brilhante, aí brincando com a história, fui lá e tive uma ideia única, eu, autor. Não, acho que o Ciberpoesia, ele é um site instigante, enfim, legal. Por quê? Porque ele trabalhou com colaboração. Então, essa ideia do autor, do poeta único, singular, talentoso, inspirado, já na poesia visual ele já se vê, né, e é isso que eu disse, poesia visual é singular por quê? Porque não quer dizer que o designer faça a imagem e o poeta, digamos, o autor do texto verbal, ele faça. Muitas vezes o texto ele sai do designer ou do ilustrador e o poeta já faz o rabisco com a imagem, né? Então não dá para pensar uma coisa independente da outra. E no caso do Ciberpoesia, o que a gente fez? A gente propôs, então, para algumas pessoas que a gente conhecia, que estavam em torno de nós, trabalhar a partir desses poemas visuais, ou seja, a gente tinha os poemas visuais, né? Fizemos uma seleção de alguns que nós achávamos que eram interessantes e propusemos, então, trabalhar não com uma pessoa, né? Não a partir disso. Tivemos um apoio de um grupo que nos auxiliou a montar o site como tal, mas trabalhamos com vários outros autores que estão ali acreditados junto a cada um dos poemas, depois dos ciberpoemas, propondo justamente com eles que eles lessem aquilo, que eles olhassem e, de alguma forma, construíssem alguma coisa a partir dessa primeira interpretação nossa, né, ou seja, daquilo que a gente tinha criado, e dentro desse diálogo, então, que foi um diálogo travado em equipe, né, no sentido de que o Ciberpoesia não é coordenado por mim e pelo Caparelli, né? Esse foi o que moveu, mas ele pressupõe a leitura de outras pessoas, né, que trabalharam conosco, não outros, uma equipe fechada, um propôs um poema, outro propôs outro poema, esse é o Sérgio tem que fazer um barulho lá para aparecer o nosso Poesia Visual. A Poesia Visual é o livro que foi publicado pela editora Global de São Paulo. Eu também tenho aqui, ó, professor. Você lá. também Também tenho aqui, ó. Então, a gente estava preocupado, muito era com isso, ou seja, como que isso que a gente tinha feito já, né, texto e imagem juntos, como que a gente podia passar isso usando esses primeiros recursos da internet.
Então, alguns saíram com cara de jogo, né? Tem uns que tu vai interagir, outro com ideia de mistura. Então, tem vários níveis de interação ali. E eu acho que se a gente fala hoje em ciberpoesia, essencialmente eu acho que a gente perde essa ideia de um sujeito genial, seja ele poeta, seja ele já reconhecidamente um designer, não, mas é essa possibilidade de lidar com uma tecnologia, que é uma tecnologia cada vez mais complexa, ou seja, com muitas camadas, né? E muitas vezes porque a gente pensa, eu não consegui nem ligar o botão, como que eu vou fazer superpoesia? Eu vou chegar na minha escola, os meus alunos todos me ensinam, né? Ou em casa mesmo, a gente tem que lidar com qualquer aparelho ali, vai ligar com micro-ondas, a gente só aperta no mais um, né? A gente nem liga todas as possibilidades já num aparelho simples, que dirá num computador. Então, pensar hoje em poesia digital é dominar uma série de recursos tecnológicos que é praticamente impossível uma única pessoa trabalhar com isso tudo, né? Então, essa questão colaborativa, que eu acho que é o que marcou o ciberpoesia, né? Com a nosso caminhamento, a nossa seleção, a nossa capacidade, a nossa sensibilidade de ir atrás de pessoas. Alguns não deram certo, né? Alguns a gente não achou bom, a gente não levou para frente, a gente discutiu, para conseguir chegar naquilo que é hoje o poesia visual, mas que tenta trabalhar também com esse jogo do estático, né, de uma ideia que é o publicado no livro, e como isso pode sugerir outras interpretações indo para o espaço digital. Eu acho também, queria acrescentar, que, vamos dizer, eu falava que agora existe o movimento e existe o som. Ele se transforma e não é algo imóvel numa folha de papel. Mas ele tem mais, porque essas novas tecnologias, por exemplo, vão possibilitar a interatividade. Professor, então, no momento... Professor, só um minutinho, deixa eu passar, aqui me avisaram aqui que pode ser que os usuários não estejam vendo a gente na tela cheia, então pediram para eu avisar que se caso o usuário não estiver vendo, é só clicar na imagem pequenininha com o canto direito, que aparece a imagem do professor ou da Ana, enfim, ou a minha, é só clicar na imagem que a tela abre. Foi um recado. Já que estamos falando de interatividade, tecnologia de botões, onde apertar. Exatamente. Então, podemos voltar. A nossa pergunta ia ser justamente sobre a questão da interatividade, já que... A interatividade é algo que a Ana também falou, que é o aspecto lúdico. Uhum. Alguns poemas foram criados dentro de uma perspectiva lúdica a partir dessa pessoa que resolveu colaborar. Uhum. Agora, veja bem, naquela época, eu vou fazer um corte na poesia, se discutia também o romance. Uhum. Era o momento de experiências, principalmente nos Estados Unidos, e aí outra qualidade da linguagem digital, que são os links, isto é, há uma interatividade, eu posso participar, e eu posso escolher caminhos, e eu posso escolher propostas de leituras que praticamente dentro da minha cabeça eu vou reescrever o livro, e o livro que eu estou lendo não é o mesmo que você está lendo. Uhum. Apesar de ser o mesmo produto, no caso. Então, o remix, né? É a remixagem, que hoje é tão comum como a colaboração, que a professora Ana comentou, a questão da releitura. Acontece com o leitor também. Exatamente. Vamos dizer, ele também vai, através da interatividade, participar em termos de indivíduo, apesar de que às vezes essa interatividade pode ser pobre. Uhum. Se a gente vê alguns livros da Companhia de Letrinhas, que foram feitos, há poucas possibilidades de se movimentar dentro, praticamente é um universo fechado no sentido restrito, aqueles poemas. Uhum. Outros são muito mais amplos. Por exemplo, eu entro no site oficial do Augusto de Campos e vejo A Bomba. É belíssimo poema, mas eu não vou intervir porque ele não tem essa interatividade, a não ser clicar e começar a assistir. Olha a palavra, o verbo assistir. Mas vamos dizer, há esse aspecto lúdico que vai aparecer em ciberpoesia conforme o poema, né?
E isto vai fazer com que esse leitor se esteja diante de uma outra realidade. Agora, veja bem, se para a gente era uma novidade, estávamos inclusive tateando, titubeando, procurando ver que caminho a seguir, esse leitor também ele vai ter, às vezes, uma surpresa, ele vai ter um espanto, no caso, estou falando da criança. Porque eu não sei a experiência da Ana, mas, por exemplo, há uns 7 anos, no Festival Literário de Passo Fundo, que ocorre a cada 2 anos, que participam, eu acho que 4.000 crianças e 6.000 adultos, em 3 grandes circos de lona, foram colocados numa grande sala uns 50 computadores, com o Ciberpoesia, e vinham as crianças das escolas, crianças que eu estou falando do ensino fundamental, o início do ensino, agora não existe essas divisões mais, o 5º, 6º ou 7º ano do fundamental. E o que eu percebia, porque eu estava ali, como se faz isso, como se faz aquilo, quer dizer, dentro desse universo mais restrito que são esses poemas, eu poderia conversar com eles um pouco, e o que eu notava principalmente era espanto, e eu diria que hoje ainda boa parte do Brasil vai reagir espantado diante de qualquer computador, mesmo se a gente fala 60%, 40% tem acesso, mas tem gente que não tem eletricidade, nem tem água e nem tem nada lá na Amazônia, ou mesmo na periferia de grandes cidades, e, ao mesmo tempo, essas crianças começavam e tinham o desejo de explorar, que faz com que, muitas vezes, a gente fala, não, eles têm uma iniciativa maior, eles se jogam e aprendem muito mais rapidamente do que nós. Por quê? Porque é o que eles falam, eles são nativos digitais, nós somos imigrantes, que vem da escrita tradicional, do poema tradicional, e entramos nesse campo que a gente não domina direito. Então, o que eu vi foi assim, primeiro, surpresa de existir essas coisas, mas logo eles pensavam e faziam uma correlação com outras experiências deles, que eram os jogos, porque eu falava, no caso do romance, no caso da narrativa, praticamente desapareceu, não vi mais, eu devo ter visto uns 10 romances, no Brasil 2 ou 3 apenas, e havia expectativa, não, agora vai se transformar, o romance é outra coisa. Ele continuou com o livro, e o computador é apenas um suporte quando se entra em Amazon e compra esse ou compra aquele. Ele, dentro dessa compra, dentro dessa aquisição, é o livro de papel que tem um suporte que é de plástico, ou é de um outro tipo de material, mas é o mesmo livro de antigamente, em termos, são letras, são significantes, são significados imóveis, a minha cabeça que vai passear, que vai reagir, que vai viajar. Enquanto que esses romances, eles não apareceram. Onde foi que a narrativa ganhou dentro do computador? Ela ganhou nos jogos. Todo jogo é uma narrativa. Todo jogo é uma narrativa. Seja violento, tudo bem, é violento, é uma narrativa. Ele entrou no viés comercial e ele domina hoje e é uma das partes mais, vamos dizer, poderosas das indústrias culturais. A parte da poesia, ela migrou um pouco e ficou nesse limite entre arte e entre poesia, que é arte, mas uma maneira nova de ver esse verso que é outra coisa. Mas, no caso, então, das crianças e dessas experiências, eles também estavam perdidos. Eles estavam perdidos, talvez menos, porque mais perdidos estavam os professores. Então, hoje eu acredito que os professores estão igualmente perdidos. Isso que eu ia perguntar. Não no sentido negativo, porque eu também estou perdido. Isso que eu ia perguntar, assim, se pressupõe, de certa forma, um novo olhar, uma nova leitura, né? Essa poesia, ela tem uma nova forma de apreciação quando você tem que interagir com ela. E você tem uma nova
algumas habilidades que muitas vezes os professores ou as pessoas mais velhas, enfim, as pessoas que não são as crianças que você se referiu, que já ficavam espantados, mas pressupõe uma coautoria, né, porque de certa forma a pessoa vai interagir, vai buscar o bule, vai buscar a xícara, né, vai colocar ali a colherzinha na xícara, enfim. Essa relação, essas novas habilidades de leitura, como tem sido isso? Assim, qual é a recepção que vocês têm disso, principalmente não só das crianças, mas das pessoas que já estão mais, já são leitoras de poesia? Assim, como é? Vocês têm algum retorno disso? Em primeiro lugar, acho difícil a gente chamar essa pessoa de leitor, né? No sentido de que cada vez mais a nossa própria postura, de maneira geral, se a gente for olhar, pegar a leitura hoje, a gente lê no ônibus de pé, a gente lê teclado, a gente lê celular, a gente lê outdoor, ou seja, essa ideia de leitura, hoje, ela é muito ampla. A gente vive lendo, né, vive guiado por textos em diferentes suportes, seja no supermercado, seja no caixa do banco. Então, claro, estou falando aqui de um espaço urbano, né, principalmente, né, desse espaço das cidades. E nessa questão da leitura na internet, a gente passa o tempo inteiro, no mínimo, clicando, né? Pelo menos para chegar lá, a gente já é chamado a ter que agir, né? Eu brinco sempre que vai variando o lugar que a gente tem tendinite, né? Principalmente os mais velhos. A gente tinha uma determinada tendinite que era um hábito. Hoje, as pontas dos dedos estão quase todas gastas, não é mais o calo que segura o lápis, é a ponta do dedo de tanto que a gente passa, né, folhando em tela, porque agora é tudo touchscreen. Então, se a gente estava falando em clicar, as crianças mais novas, as pequenas, elas já vão direto com o dedo na tela, elas vão com o dedo na televisão. As crianças de 2 anos, elas vão para a tela da televisão e hoje elas querem passar a tela da televisão, como elas interagem com o tablet. Claro, estou falando aqui de crianças que têm condições de ter um tablet, né, e têm uma familiaridade com isso, que não é uma noção geral. Mas, por outro lado, se a gente está falando aí de ciberpoesia, a gente está falando aí de uma base tecnológica, né, e isso é uma coisa que me preocupa muito, no sentido de que o que eu não gostaria de ver é os ciberpoemas como uma coisa distante, uma coisa que, aqueles lá fizeram, né? Por isso que eu falei bastante dessa questão da colaboração, de um reconhecimento, assim, de, olha, para a gente fazer isso, a gente teve que correr atrás, nós tivemos que juntar dinheiro, eu e o Sérgio, achar alguém que fizesse. Então, assim, a gente batalhou muito, né? Pedimos favores, quem sabe tu faz isso, negociamos, fomos atrás. E na época, assim, era uma coisa totalmente nova, né? A gente estava movido por ideias de coisas que a gente tinha lido, de que a gente sabia, que a gente achava que ia dar. Mas hoje eu fico pensando assim, eu sou professor, na minha escola não tem internet nenhuma, né? Eu mal sei apertar aqui 2, 3 botões, não quero passar vergonha na frente dos meus alunos, porque eles vão chegar mexendo em tudo e eu não sei mexer em nada. Então, eu acho que a gente... essa ideia de colaboração também é entender que essa possibilidade de trabalhar com essas novas linguagens é estar disponível para aprender com o outro, né? Porque muitas vezes a gente quer fazer uma coisa e a tecla não responde. Eu mesmo, né, para ligar aqui, não ligava a tomada, é uma infra, né? Isso que o pessoal não sabe, que a gente já tinha treinado para estar aqui hoje, ligado, conectado, testado, e faltou luz. E aí faltou luz e ninguém fez mais nada. Então, eu acho que essa ideia da poesia visual começa com um pensamento visual. Quando a gente está, às vezes, no supermercado, o Caparelli disse, tô vendo televisão, tem um comercial assim. Olha, às vezes a poesia visual sai de uma embalagem do supermercado. Ela pode sair, e nessas, às vezes, assim, que eu fui conversar com crianças, por conta do poesia visual, em primeiro lugar, eles são muito imaginativos, essa questão do lúdico, que eu acho que a poesia visual, ela consegue trazer essa coisa da brincadeira, do lúdico, né? E de nos fazer prestar atenção, não num conteúdo distante, mas olhar que nessa coisa que está aqui diante de mim, material, que tem uma cor, que tem uma textura, que tem um desenho lá, que às vezes está meio errado, saiu meio embaralhado, e ao me chamar
atenção para essa forma, eu tenho condições de criar coisas diferentes. Então, o nosso percurso para criar o Ciberpoesia foi partir do que a gente tinha, que no início era o quê? Um papel e um monte de rabisco, porque poesia visual eu tenho, às vezes eu levo para os alunos, eu tenho os cadernos das nossas primeiras ideias, que eram umas coisas recortadas, coladas, que para aquilo ali virar isso que tecnologicamente ficou, foi um longo percurso, mas só foi um percurso legal, instigante, porque a gente fez em equipe. E porque ninguém teve vergonha de dizer, eu não sei fazer, eu não consegui, eu não sei, mas quem sabe tu sabe. Ou tu me dá a ideia, olha, isso aqui chegamos num ponto, isso aqui não deu certo. E eu acho que pensar isso, no ambiente da escola, significa às vezes, bom, eu vou levar um monte de revista velha e um monte de coisa e nós vamos começar a ter ideia. Na minha escola, eu ia dizer, na minha faculdade, que eu atuo na faculdade, mas na faculdade federal também, que a gente tem muito pouca coisa. Né? Você tem que inventar muito também para dar ideias e colocar no papel. Então eu penso isso, que as crianças, às vezes, elas tinham nessas palestras um caderno e um lápis, e elas tinham ideias que elas iam rabiscando e inventando, que depois, hoje em dia, com programas, sei lá, um PowerPoint, por exemplo, se eu tenho uma ideia, na verdade, a questão da poesia visual é muito isso, é ter uma ideia que depois essa parte aí, daqui a pouco os alunos sabem muito mais do que a gente, e não tem problema deles saberem mais que a gente, né? Por quê? Porque hoje essa escrita, com tantas camadas tecnológicas, ela vai precisar de uma integração, né? Pelo menos nesse momento, porque até que as escolas, então, por exemplo, eventualmente elas vão ter português, matemática e tal, elas vão ter uma disciplina lá de programação, elas vão aprender já a escrever em hipertexto. Mas isso vai demorar, né? Até todo mundo ter e poder, e além do que, quando não tiver nada disso, a gente vai poder ter ideias também, né? Tudo depende de imaginação. Eu acho que todo esse percurso da poesia visual foi fundamentalmente imaginar, né? Poder imaginar do cotidiano, assim, de coisas, de brincadeiras que... Sei lá, o xadrez, por exemplo, é um tabuleiro de xadrez, né? É uma coisa de um jogo, faz parte da rotina, e depois virou lá um monte de letrinha que foge de um lado. Então, a ideia do lúdico estava lá no tabuleiro, mas que quando ganhou movimento, e dava para gravar, e ficou muito mais interessante, talvez. Mas não desmerece o outro, né? Professor, nessa perspectiva da fala da Ana, em que a colaboração, a questão da interatividade e partir do que nós temos, né, você acha que esse fazer poético a partir de recursos, sejam eles digitais ou não, mas principalmente agora falando dos digitais, ele pode aproximar, então, as crianças, o jovem, da poesia? Você acha que... Como você vê isso? Eu acho que pode, no sentido seguinte: a poesia ela tem diversos tipos de manifestações. A gente estava falando poesia digital, estava falando na poesia visual. Tem um outro tipo de poesia que é a predominante e que é aquela a que a gente teve acesso quando entrou na escola. E antes de entrar na escola. Porque eu vou contar, às vezes eu gosto de contar quando eu ia nas escolas para falar com crianças, faz anos que eu não vou. Eu contava o primeiro dia em que eu aprendi poesia. Então conta pra gente. Como era? Era no interior de Minas Gerais. Eu morava em Uberlândia, numa vila, já fora quase da cidade, e quando chegava 6, 7 da noite, éramos 8, 9, 10 moleques e meninas. Estávamos ali conversando, e um tipo de conversa é tempo de quê agora? E alguém fala, eu acho que é papagaio. Eu acho que é de pirilampo. Eu falo que é de pirilampo, porque só agora eu fui saber que lá naquela região é por fevereiro que eles aparecem, eles não aparecem no inverno, por exemplo. Mas alguém dizia, é pirilampo, mas era fácil de comprovar, está ali um deles. Então, num certo momento desse tempo dos pirilampos, aí os 7, 8, 9, 10 crianças nos levantávamos, vamos dizer, com esse espanto que a Ana estava falando, ou com esse
sentido exploratório que eu estava falando, e começávamos a correr atrás dos vagalumes, cantando assim: vagalume, tum, tum, teu pai tá lá, tua mãe tá aqui. E corria para pegar vagalume, colocar numa caixinha de fósforo e de noite, debaixo da coberta, olhar os vagalumes que não me ouçam, quer dizer, que me ouçam os ecologistas, porque fazia parte da vida e era isso aí. Então, olha, a gente cantava vagalume, tum, tum, mas como uma criança no interior vai falar vagalume? Ele não sabe que é vagalume? Sabe. Só que se ele fala vagalume, tum, tum, não dá ritmo. E olha, vagalume termina em U, tum, tum termina em U, tem U, e é tum, tum, teu pai tá lá, é tudo fricativas, sílabas fortes. Ninguém ensinou isso para as crianças. Ninguém tinha me ensinado. Ninguém tinha me ensinado. Aí, bom, tenho agora 7 anos, vou para a escola. Eu, professor, agora vamos discutir o que é poesia. Eu explicava o que era poesia, o que era rima, o que era etc, etc, e falava o seguinte: agora cada um vai ter que declamar uma poesia. Saber de cor. Saber de cor, cor é cors cordes, é coração. No meu coração não tinha aquela poesia dela, mas ela queria que fosse do meu coração aquela poesia. E eu me lembro da poesia. Eu na frente, obrigado. Lavo-me com água, lavo-me com sabão. Antes das refeições, tenho que lavar as mãos. E ia sentar. E ela falava, isso é poesia. Só mais tarde eu vi que poesia era outra coisa, é o vagalume. E não me lavar com água e sabão antes das refeições, que eu tinha que fazer a higiene das mãos. Então, vamos dizer, há uma série de coisas. E aí faz parte também, olha só o seguinte, faz parte também da minha maneira de ser. Eu acho que um pouco devido à minha idade. Qual era a mesma pergunta? Eu comecei a falar e esqueci a pergunta. Você perguntou. Eu perguntei se essa relação que a professora Ana trouxe, que traz a questão da colaboração, a questão das tecnologias, ou do recurso que você tem, se aproxima... Isso era a poesia, tudo bem, isso era a poesia. Agora, quando chega nessa parte, eu acho que é um trabalho de fato coletivo. Uhum. E é um trabalho também, eu acredito, mais coletivo das crianças que estão, vamos dizer, na frente de um computador, apesar de que tem muito individualismo nessa recepção, mesmo que se fale em interatividade. O que eu vejo, eu estive há pouco tempo na Indonésia, que não é um país, vamos dizer, de primeiro mundo, como o Brasil não é, mas eu estive em Londres semana passada, as crianças todas num restaurante, para elas se distraírem, tem um iPad, e elas ficam vendo um filme, uma narrativa, um filme americano, sei lá qual, para crianças, e comendo, é a maneira delas se distraírem. Então, este aspecto coletivo, familiar, ele continua igual, eu vejo, nesses termos. Agora, na criação é que eu acho que é a grande mudança, que ela é, de fato, coletiva. Ela é coletiva principalmente nessa grande mudança em que a internet deixou de ser apenas um aparelho de comunicação e se tornou rede social. E nesse sentido de rede social e dessa participação muito maior que existe, eu acho que é um bom caminho que ela teve, de sair dessa descentralização, de ter um emissor que praticamente tem o monopólio da fala em relação a todas essas outras pessoas. Eu acho que há uma divisão do trabalho, porque se a gente está falando que tem uma divisão de trabalho na internet no fazer poético, tem uma divisão do trabalho também na indústria de cinema e há muito mais tempo. É uma divisão de trabalho que faz parte desse mundo atual. Agora, acho que é uma parte apenas e é uma parte pequena dentro da produção cultural para criança, mas muito pequena. Muito pequena. Se me perguntarem assim, mas essas criações coletivas,
Quantas manifestações assim brasileiras se pode, com exceção de publicidade, que às vezes são belíssimas, tecnicamente, mas às vezes de bom gosto também. Eu acho que não tem muita coisa. É um site aqui, um site ali, a gente falava em sites, o site da Ângela Lago, por exemplo. O site da Ângela Lago é www.angela-lago, deixa eu ver como mais, .com.br .com.br e, por exemplo, /oh.html. É um troço louco e bonito, mas a gente conta nos dedos essas manifestações. Eu digo isso porque, e aí voltando a uma ideia e a um sentimento bom que existiu durante essa criação, de ter feito alguma coisa, no caso da poesia, ciberpoesia, e estar contente, porque eu também me espantei, falei, mas ficou bom, olha, é diferente. Porque eu não tinha uma visão de todo o percurso e aquilo que ia sair. Eu tinha uma visão de uma parte só. Eu não fui conversar com quem teve contato com eles, foi a Ana. Então, a hora que eu vi aquele produto acabado, eu falei, mas isso é muito bonito. Tá? Então, houve uma satisfação minha, mas essa satisfação que eu acho de espanto como a criança diante de determinado ciberpoesia, diante de ciberpoesia. Isto é, eu não tenho aquele domínio todo do sistema de produção e só posso chegar no fim e dizer, mas é uma criação coletiva, estou contente de ter participado dela, porque ela é bonita, mas se falasse assim para mim, faça sozinho agora como tu escreves um livro, um poema num livro, não tem. Aí, vamos dizer, eu estaria na mesma situação daquele professor. Mas acho que os professores que têm 15, alguns são professores já aos 15, 16, 17, 18, 19, eles dentro de poucos anos eles são também nativos, isto é, nasceram dentro dessa nova tecnologia. Eles não vêm de um outro campo com uma outra lógica criativa para poder fazer esses poemas. Acho que será muito melhor, mas acho também que é um pouco mais caro. É o que a Ana estava falando. Para ter o ciberpoesia, já me falaram várias vezes, mas quem sabe coloca uma publicidade. Eu não quero publicidade para misturar. A Ana não quer publicidade para ficar... Ah, não, vai a uma livraria te dá dinheiro. Aí mudaria, vamos dizer... transformaria aquela inocência, se a gente pudesse dizer, daquela criação original. Não sei como a Ana vê. Tá certo. E hoje, assim, como são os planos, né? Vocês acabaram, o professor está na Itália, a professora está lá no Rio Grande do Sul, vocês tiveram outros trabalhos que relacionavam a questão da poesia e da cybercultura, ou